sob a influência do Espírito Santo. O profeta Joshua ora pelas pessoas que vieram do mundo todo para se conectarem com a unção que quebra o jugo. Conforme as pessoas caem, os espíritos por trás das aflições são revelados e humilhados. Entre eles está essa mulher. Nós somos 3. Ídolo, o grande mascarado, marido espiritual. Eu a destruí. Ela nunca vai se casar porque eu criei um grande desgosto nela. Ela nunca vai conseguir. Eu destruí tudo sobre ela. Eu destruí sua família. Eu os entreguei ao espírito da morte, doença e pobreza. Obrigada, Jesus, estou liberta. Obrigada, Jesus, obrigada. Meu nome é Cecília Gabriel. Sou do estado de Koji. Eu nasci em uma família de ídolos do lado da minha mãe. Então, quando eu era mais jovem, minha mãe levava a gente para um lugar onde minha família adorava ídolos e baile de máscaras. Durante o baile de máscaras, eles cozinhavam comida e batiam um tambor com a banda local e nós deveríamos dançar. Nós continuamos nessa forma até meus 17 anos. Quando eu tinha 17, eles me disseram que nasci para servir a esse ídolo e que eu precisava passar pela iniciação. Então, eu passei por essa iniciação com 17 anos. Durante minha iniciação, o curandeiro se apresentou para a minha iniciação e disse para minha mãe que ela deveria comprar itens espirituais, como bodes, galinhas e outras coisas. Durante a iniciação, eles mataram o bode e a galinha e usaram o sangue para esfregar no meu corpo. Lá tinha um banquinho que me deram e eu estava sentada nele vestindo uma bata branca e então fizeram todo tipo de coisas espirituais. Depois que o curandeiro terminou o ritual, ele me pediu para se sentar no seu colo. Quando eu sentei, ele sussurrou em meu ouvido que eu iria começar a ouvir coisas do ídolo e começaria a ter visões a partir daquele dia. O que quer que o ídolo me pedisse, eu teria que fazer. E, além disso, também teria que realizar sacrifícios para o ídolo. Durante a iniciação, me deram essas miçangas como presente. Isso era meu poder e eu poderia usar para fazer o que eu quisesse. Depois da iniciação, o demônio começou a falar comigo, dizendo tudo o que ele gostaria que eu fizesse para ele, e também me disse que eu deveria usar essas miçangas para destruir homens casados e poderosos. Com essas miçangas, eu poderia fazer tudo o que eu quisesse fazer. O feiticeiro que me iniciou disse que essas miçangas foram presentes do ídolo e eu teria que usá-las para controlar pessoas, controlar homens. Poder para conseguir o que eu quisesse com eles, seja dinheiro ou para que me seguissem. Os homens que me seguiam eram homens casados que tinham dinheiro, como políticos, empresários. Eu não saía com homens que não tinham dinheiro e não tinha interesse em homens jovens. Era para controlar somente homens casados que tinham dinheiro. Essa era a instrução que me deram. A primeira vez que o demônio falou comigo, ele disse que era hora de viver do meu jeito e cumprir com as minhas tarefas. Ele disse que eu deveria viver longe da minha família e alugar uma casa para que eu pudesse realizar essas tarefas. Então, eu abandonei minha família e aluguei uma casa longe deles, num lugar de pessoas de alta classe, onde os políticos e empresários viviam. E foi nesse lugar que aluguei um apartamento de 3 dormitórios sozinha. O ídolo me disse que quando eu usasse as miçangas, deveria usar na minha cabeça ou pescoço. Algumas vezes, se eu quisesse sair, era assim que eu me vestiria e colocaria as miçangas na minha cabeça ou pescoço. Toda vez que eu vestia as miçangas, nenhum homem conseguia resistir em vir atrás de mim. Estamos vendo nas fotos como a irmã era instruída pelo ídolo a se vestir e colocar as miçangas que foram dadas na iniciação.
Podemos ver algumas marcas no seu corpo. Você pode nos falar mais a respeito do que está escrito no seu corpo e sobre o tipo de vestido que você está usando nessa foto? Qual era o propósito dessa roupa? Sim, essa marca é uma das que usávamos em nossa família para adoração. Essa marca é do baile de máscaras. Essa era a instrução que o ídolo me disse. Toda vez que eu me vestia assim, eu deveria colocar essa tatuagem. Eu sempre desenhei tatuagens falsas em meu corpo. Sempre eu vestia dessa forma. Quando eu me vestia assim e caminhava, se você fosse um homem, eu não tinha interesse algum em homens solteiros. Eu só estava interessado em homens casados que tinham dinheiro. Eles deveriam me seguir e obedecer minhas ordens. Quando eles me seguiam, tudo o que eu falava para eles fazerem, eles faziam. O que quer que eu ordenava a eles, eles faziam. Daquele momento em diante, não haveria mais relacionamento deles com a própria família. Tudo sobre eles era arruinado, nada mais iria progredir. Eles somente me obedeciam tudo o que eu ordenava para eles E o fazerem. que acontecia com o casamento deles? O casamento iria se deteriorar, sem felicidade. Até mesmo o negócio iria falir. Ok, você pode nos dizer quantos homens que você foi capaz de destruir? Muitos. Muitos. Você alguma vez encontrou alguma esposa desses homens que você capturou e deixou cativo? Sim. Teve um tempo em que as esposas deles me ligavam e diziam que eu deveria ficar longe dos seus maridos, porque daquele tempo, essas pessoas que estamos falando eram pessoas de importância na sociedade. Políticos. Algumas vezes eu ligava para eles falando para irem até a casa da minha mãe e levar água, porque ela não tinha. E outras vezes eu ligava mandando eles irem até o mercado comprar coisas para mim. E assim eles o faziam. Dali em diante, as esposas deles percebiam que tinha algo de errado com eles. Um dia elas me ligaram falando para eu ficar longe de seus maridos. Eu disse a elas que eu não iria falar com elas por telefone. E se elas quisessem conversar, deveriam ir na minha casa. Eu dei a elas meu endereço. Então elas vieram. Quando chegaram, eu lutei com elas porque aquele ídolo me deu um espírito de raiva. Eu poderia lutar, nada podia me impedir. Não importava quem era, eu lutava e batia até ver sangue em seu corpo. Toda vez que eu ficava com raiva e lutava com pessoas, o ídolo sempre me dizia que ele precisava de sangue. Ele queria ver sangue. Então eu deveria ver sangue da pessoa antes de deixá-la ir embora. Quando essas mulheres, essas esposas iam até sua casa, o que você fazia com elas? Eu lutava com elas, quebrava a cabeça delas com garrafas, porque eu sempre lutava com garrafas ou E canivetes. de fato era você que quebrava a garrafa na cabeça delas? Sim. Naquele tempo, se você viesse em minha casa, você iria me perguntar em qual petrolífera eu trabalhava, só de ver o tanto de dinheiro que eu conseguia deles. O que eu pedia, eles me davam. Eu fazia festas na minha casa toda semana, convidava meus amigos, cozinhava para eles, todos podiam comer. Então, todos aqueles que comiam, eu realizava a iniciação neles, porque foi isso que o ídolo me disse para fazer, que eu deveria iniciar as pessoas. Então, eu fiz Qual era a isso. razão das festas que você fazia com seus amigos? Eu só dava essas festas como desculpas, dizendo que eu gostaria de ser feliz comigo mesma e dar festas. Então as festas não tinham motivo algum? Não. Você só anunciava que daria uma festa e eles obedeciam e apareciam lá? Eles deveriam obedecer, E deveriam então obedecer. iniciava eles? Sim, E o iniciava que acontecia eles. com eles? Eles ficavam de bobeira, flertando comigo, então a vida deles virava de cabeça para baixo. Se eu tivesse essas miçangas e saísse, antes de eu voltar para casa, mais de 10 homens iriam me seguir até lá. E esses homens são pessoas de importância, conhecidas, de grande status, que têm dinheiro. Então como você descreveria esse tipo de vida? Era uma vida de prostituição. Então você vivia essa vida de prostituição? Sim, Como resultado da iniciação no reino do ídolo? sim. Eu não saía com aqueles que não tinham dinheiro e se eles viessem atrás de mim, eu bateria neles. E então eu diria que não são da minha classe, porque não são do tipo que meu ídolo pediu para que me seguissem. Você também pode explicar mais a respeito dos objetos que estão na sua mão? Nós notamos que você está segurando outra miçanga. Você pode explicar o propósito dela e como você a recebeu? Essa aqui, me disseram que eu nunca casaria, mas que estou destinada a servir o ídolo. Me disseram que eu já tenho um marido, que é um homem gigante. No dia que eu conheci fisicamente o homem gigante, ele me deu essa miçanga. Então, em um momento que eu estava saindo, voltando para casa,
eu encontrei ele, um homem muito alto e bonito. Ele parou e me perguntou onde eu estava indo, respondi que iria para minha casa e ele me ofereceu uma carona, então eu aceitei. Depois disso, nós trocamos telefones e ele me ligou enquanto viajava. Ele me perguntou o que eu gostaria de receber dele e eu respondi que o que ele quisesse para mim estaria bom. Quando ele voltou, me disse que comprou algo para mim e eram essas miçangas. Eu perguntei o porquê eu deveria usar isso. Ele respondeu que era um presente e que eu deveria usar na minha cintura. Essa foi a última vez que eu vi fisicamente. Depois disso, comecei a vê-lo em meus sonhos como um marido espiritual. Ele vinha e dormia comigo, então me dizia que era meu marido espiritual que trouxe essas miçangas. Desde então, eu comecei a usar essas miçangas na minha cintura. Você já encontrou o ídolo fisicamente ou em seus sonhos? Você pode nos descrever então como ele é? Sim, sim. No primeiro dia que o ídolo apareceu foi em meus sonhos. Quando ele aparecia para mim, ele era muito alto e me dizia que tinha mais de 3.000 anos. Os cabelos dele eram longos e brancos e todo o cabelo e sua barba tocavam no chão. Ele me disse que era o ídolo e que eu era destinada a servi-lo, que eu deveria servi-lo pelo resto da minha vida e que eu nunca casaria porque eu já tinha um marido. Você pode nos falar mais a respeito da foto que estamos vendo e também você disse que tinha formas de se vestir que seduziriam homens. Qual a influência que essa forma de se vestir tinha nos homens e também talvez em mulheres como você? Toda vez que eu me vestia assim e saía com esse vestido, era para seduzir os homens. E não só homens, como também mulheres que se apaixonavam por mim quando eu me vestia assim. Então, homens e mulheres que tinham muito dinheiro vinham atrás de mim. E quando admiravam a sua forma de vestir, o que aconteceria com eles? A vida deles, tudo que colocavam a mão seria destruído. Não teriam mais nada de bom em suas vidas. Bastava simplesmente admirar a sua forma de vestir que a vida deles era destruída? Sim, sim. Você Sim. consegue contar quantas vidas de homens e mulheres você destruiu? De fato, eu não consigo contar quantos foram. Desde que fui iniciada, eu comecei a usar essas miçangas para destruir, capturar e controlar os homens. Além disso, eu pegava o dinheiro deles. Em uma semana ou menos, eu conseguia 300.000 nairas. Eu gastava todo o dinheiro em festas e bebidas, porque eu bebia bastante. Naquele tempo eu não comia, só bebia. Usei o dinheiro para festas, comprar roupas, tudo. Em uma semana eu conseguia gastar 300.000 nairas e começava a procurar outros homens. Todo o dinheiro que consegui deles eu usei e fiquei sem nada. Eu não consegui ficar com nada. Depois disso, eu fui até a casa do meu tio, que assistia a Emmanuel TV. Vi muitas coisas, pessoas sendo libertas de ídolos e coisas assim. Depois de assistir, eu disse que se houvesse um lugar como esse, eu gostaria de ir para ser liberta, porque eu sabia que precisava de libertação e estava cansada da vida que vivia. Foi assim que finalmente cheguei à sinagoga. Na segunda, eu fui privilegiada em receber o toque do homem de Deus. Então o demônio começou a se manifestar e foi assim que recebi minha libertação. Antes, eu não conseguia dormir. O demônio sempre me batia e me alimentava em meus sonhos. E se eu acordasse, eu não conseguia comer. Eu ficava assim por 4 dias sem comer. Mas depois da minha libertação, eu posso comer e dormir como um bebê. Eu me sinto leve, sem pesadelos de novo. Os mascarados que costumavam me bater nos meus sonhos, eu nunca mais os vi. Eu fui liberta em nome de Jesus. E quantas vozes que você ouvia? Eu não escuto voz nenhuma mais. Sem mais vozes, nada do gênero desde então. E quanto à bebida? Bebidas, lutas, espírito de raiva, tudo se foi. Eu sou livre. Sim, essa é a evidência de mudança de vida em Cristo. Vamos aplaudir a Jesus. Meu conselho para todos no mundo é que, qualquer que seja o problema que você encontra, corra para Deus. Não corra de Deus, porque somente Deus pode te libertar. Ouvimos esse maravilhoso testemunho de libertação através da Nova Água da Manhã, que esta mulher nos contou que foi liberta do espírito de ídolos que atormentava sua vida. Nos contou que com 17 anos ela foi iniciada e a pessoa que a iniciou disse que ela teria uma missão de ir atrás de seduzir homens casados. Inclusive, quando se vestia de acordo com as fotografias que
mostramos aqui, homens e mulheres eram atraídos por ela. Ela nos disse que tinha esse poder, e esse poder foi dado a ela através desse ídolo para destruir casamentos dos homens que normalmente a cortejavam. Ela também nos contou que usavam os braceletes que davam a ela poderes de sedução. Mas, finalmente, quando ela veio aqui para a SCOAN, esse espírito foi expulso e ela agora está liberta pelo poder de Jesus Cristo. E agora todos os pesadelos que tinha e as más experiências já fazem parte do seu passado. Agora é uma nova criatura e ela dá glória a Deus e aconselha as pessoas que sigam a Deus, que corram para Deus e não corram dele. Continuamos. Meu nome é Cecília Gabriel, sou do estado de Koji. Desde que vim a SCOAN, fui liberta do demônio que me atormentava. Desde então estou livre, estou bem. Minha vida passada se foi e não vou mais voltar ao meu passado. Eu estou livre, livre do demônio que me atormentava. Obrigada, Jesus, pela minha libertação. Agora vou viver minha vida para Deus. Não vou mais voltar a viver como no passado, porque meu passado se foi. Sou uma nova criatura, uma nova mulher. Vou começar a minha nova vida com Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a Deus por essa decisão, que de fato é uma grande decisão viver por Jesus Cristo, e nós agradecemos a Deus pela decisão que você tomou em fazer dele o seu Senhor e Salvador. Agora nós temos uma mensagem para você do profeta TB Joshua, juntamente com os parceiros da Emmanuel TV no mundo todo. O homem de Deus disse que quer verdadeiramente te ajudar em todas as áreas da sua vida e que você caminhe adiante para prosseguir nessa nova vida. Estamos aqui para te dar um presente maravilhoso, que é essa quantia de 200 mil nairas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu não esperava por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que Deus abençoe o homem de Deus. Não sou capaz de recompensá-lo. Deus vai abençoá-lo e dar mais poder a ele para continuar libertando e abençoando as pessoas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu não esperava por isso. Junto com esse presente, nós também estamos te dando a palavra de Deus que está no livro O Espelho, como um lembrete para você fazer a palavra dele, o alicerce da sua vida. O que você pode dizer a respeito do que Jesus fez em sua vida? Eu recebi a minha libertação e o homem de Deus me abençoou ainda mais com 200 mil nairas. Eu estou muito feliz. Que Deus o abençoe, que Deus o recompense e expanda seu ministério. Meu conselho é que não importa as situações ou desafios que esteja enfrentando, corra para Deus e não fuja dele, porque somente Deus é capaz de te libertar. Amém. Nós oramos para que Deus lhe dê graça para manter a sua libertação, fazendo a palavra dele alicerce para a sua vida, e nós cremos que o melhor está por vir em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, homem de Deus.